Estudo que eu estou apresentando aqui, eu peguei muita informação desses irmãos aqui listados. Caiu. Hã? Haroldo Dutra, Simão Pedro, André Sobreiro e o próprio Livro dos Espíritos, que é onde estão as leis morais. São lives que estão no YouTube, palestras que estão no YouTube, que eu recomendo que vocês assistam, porque esse tema é muito importante. As leis morais. Quando a gente faz a prece do Pai Nosso, que Jesus nos ensinou, tem uma hora que a gente fala assim, seja feita a vossa vontade. O que a gente está dizendo nesse momento? Nós estamos dizendo para Deus que nós aceitamos cumprir a sua vontade. E qual que é a vontade de Deus? Nós sabemos qual que é a vontade de Deus? As leis morais, para nós espíritas, são o resumo dessa vontade de Deus, o nosso nível de evolução que nós estamos. O Espiritismo não tem a pretensão de dizer que foi ele que trouxe as leis de Deus. Moisés trouxe, antes de Moisés os profetas também, Moisés trouxe, Jesus também. Inclusive ele disse que ele não veio modificar as leis, né? Então, a vontade do Pai sempre foi dita. O que o Espiritismo trouxe foi mais explicações. Levantou o véu sobre várias coisas para que a gente pudesse entender melhor. Porque senão, antes do Espiritismo, ninguém teria uma rota, uma ajuda para obedecer a Deus. Então sempre teve, Deus nunca nos abandonou. Nos entregou para Jesus, Jesus veio, fez aquela parte que cabia naquele momento da evolução espiritual e prometeu que viria depois um Consolador que relembraria o que ele tinha dito e explicaria coisas que ele não poderia dizer. Assim surgiu o Espiritismo. E a base principal do Espiritismo é o Livro dos Espíritos. E dele surgiram os outros. O Livro dos Espíritos, que são de perguntas, 1019 perguntas, de todos os assuntos. Qualquer dúvida que a gente tenha na nossa existência, se procurar lá no Livro dos Espíritos, a gente vai achar orientação. E Allan Kardec, no trabalho de codificação de organizador, ele separou o Livro dos Espíritos em 4 partes. A primeira das causas primárias, a segunda parte do mundo espírita, o mundo dos espíritos, das leis morais, das esperanças e consolações. Então o Livro dos Espíritos tem essas partes. Nós vamos tratar hoje aqui das leis morais. Não vai dar tempo da gente ver todo o material. Imagina aqui, em menos de uma hora, a gente falar tudo que Allan Kardec e os espíritos explicaram no aspecto mais importante para a nossa vida, é conhecer a vontade de Deus. Seria impossível. Mas eu gostaria de despertar em vocês o interesse de ir lá depois e buscar várias explicações para as várias dúvidas que a gente tem, vários porquês que a gente tem. Se a gente está em dúvida se está agindo corretamente, se nossa conduta está certa, tem orientação lá. Isso aqui é o manual da nossa vida. E por conta, a gente fala que as obras básicas são 5. O primeiro é o Livro dos Espíritos. Com essas 4 partes, ele gerou os outros 4 livros, são as 5 obras básicas. A Gênese, ela é baseada na primeira parte, explica a criação dentro da visão espírita, explica aquelas ideias do Velho Testamento, dos 6 dias, como que aquilo na verdade é alegórico. Do mundo espírita ou do mundo dos espíritos, é a nossa relação com o mundo espiritual, o intercâmbio, surgiu o Livro dos Médiuns. Das leis morais, surgiu o Evangelho segundo o Espiritismo. Então, se a gente quer saber como deve agir, está aqui, ó, a terceira parte do Livro dos Espíritos e o Evangelho segundo o Espiritismo. Aí a gente descobre o que é a vontade de Deus para nós. E o porquê de muita coisa que nos acontece.
se é da vontade de Deus, por que ele teve vontade que aquilo acontecesse comigo? Conosco, né? Com vários obstáculos, dificuldades que nós passamos em nossas vidas. E a última parte, das esperanças e consolações, surgiu o livro Céu e Inferno, que eu já tive também a oportunidade de tratar um tema dele aqui, que é o Código Penal da Vida Futura, que é aquilo que nos espera depois que a gente termine essa existência. Moisés, e antes os profetas até Moisés, eles se preocuparam com a vida da terra. Jesus falou, olha, tem uma vida futura. Inclusive ele falou, meu reino não é aqui, já estava prometendo vida futura. Ele começou a falar de vida futura. E o Espiritismo veio explicar como é essa vida futura. E como vai ser a nossa vida futura se a gente obedecer ou não às leis morais, que são as leis de Deus. E os Espíritos vieram e nos mostraram. Quando a gente pega o céu e o inferno, a gente vê várias situações de quem não cumpriu essas leis de Deus. Apesar da gente, quando faz a prece, se comprometer a seguir a vontade de Deus. Quando a gente fala, seja feita a vossa vontade, eu estou dizendo que eu vou cumpri-la. Então, no mínimo que a gente tem que fazer é realmente compreender essa vontade de Deus, essas suas leis. Lei divina ou natural, são as leis de Deus, porque nós temos leis humanas. Luiz até falou, no Brasil, mais de 10 mil leis, né, ou 100 mil leis. Eu não lembro o número que ele falou. Moisés mesmo criou 613 leis na época dele. 10 eram os 10 mandamentos, o resto foi criação dele, para regular a sociedade na época. Então, existem leis de Deus que são eternas e imutáveis, que às vezes a gente não compreende direito, porque faltam alguns elementos para nós, que o Espiritismo, com o seu pilar filosófico, os 5 pilares dele, de existência de Deus, comunicação com os espíritos, imortalidade da alma, reencarnação e pluralidade dos mundos, a gente passa a entender muito melhor as leis de Deus. Compreende por que cada um de nós está numa situação diferente aqui na Terra. Mas tudo por consequência da gente estar ou não cumprindo as leis de Deus, que são as leis divinas ou naturais. Elas são eternas e imutáveis. Ela regula tanto a matéria quanto o espírito. Então, quando a gente estuda física na escola, quando a gente estuda química na escola, quando a gente estuda biologia, nós estamos estudando a lei de Deus, concernente à matéria. E tem também as leis concernentes ao espírito, que aí Allan Kardec chamou de leis morais. Nós vamos conhecer todas essas leis, tanto as leis da matéria, as leis da ciência, quanto as leis morais. Esse é que nós vamos nos tornar sábios. O sábio é aquele que detém a bondade e o conhecimento. As leis divinas ou naturais, a nossa interpretação, são apropriadas à natureza dos mundos em que a gente vive e ao grau de progresso moral. Então, a gente tem coisas que talvez a gente vai listar essas leis morais aqui, e que talvez no outro mundo ela tenha uma interpretação mais profunda ainda do que nós, porque eles vão ter mais bagagem intelectual e moral para compreender o que não adianta a gente tentar entender ainda, que no nosso nível de evolução não vai permitir. E a lei de Deus, como os Espíritos disseram, está escrita na nossa consciência. Ninguém pode alegar que não sabia, que não podia fazer aquilo. Porque no fundo, a nossa consciência diz o que a gente pode ou não pode fazer, o que é certo e o que é errado. A gente é que faz de conta que não escuta e age errado. E uma pergunta do Livro dos Espíritos: o que se deve entender por lei natural? Começando essa terceira parte do Livro dos Espíritos. É a lei natural, é a lei de Deus, é a única e verdadeira, imutável, para a felicidade do homem. E se o homem não cumpri-la, ele vai ser infeliz. Toda vez que ele desvia dela, ele fica infeliz. Nós estamos no mês que tem uma campanha contra o suicídio.
que é uma coisa que tem atormentado muito a humanidade e a tendência é aumentar, inclusive. Na verdade, os nossos irmãos que sucumbem a isso ou que estão em tentação, é porque eles não estão compreendendo as leis de Deus. Eles não estão entendendo. Não entendem o porquê que eles estão aqui, qual que é o objetivo de estar aqui, o porquê que eles estão passando por aquilo. E então, quanto mais a gente puder aprender e ajudar a mostrar que, na verdade, a nossa felicidade é cumprir a vontade de Deus, é cumprir o compromisso que a gente assumiu de seja feita a vossa vontade, nós vamos ajudar muito os nossos irmãos a desistirem dessas ideias. E Allan Kardec perguntou, qual o meio mais prático e mais eficaz que tem um homem de se melhorar nessa vida e resistir à atração do mal? O que nós podemos fazer para a gente não se sucumbir ao mal? E aí eles responderam, né? Um sábio da antiguidade falou disso, conhece-te a ti mesmo. Então é um trabalho que a gente tem que fazer. Para a gente, toda vez que a gente está no mal, é que nós não estamos cumprindo a vontade de Deus, estamos infelizes. Então quando nós passamos a nos conhecer, a gente muda o nosso caminho, começa a caminhar de acordo com a vontade de Deus, diminui a nossa infelicidade, traz esperança, traz confiança no futuro. Kardec, essa numeração, as 10 leis morais, Kardec fez uma distribuição, ele pessoalmente deu esses nomes e distribuiu essa vontade de Deus dentro dessas 10 leis, que ele mesmo diz que ela é pedagógica para nós. Em outros mundos poderia ter até outros nomes, ou ser distribuídas de forma diferente, ou até ampliadas com outras possibilidades, que a gente vai ter mais sentidos, inclusive, no que nós temos hoje aqui na Terra. As leis são de adoração, trabalho, reprodução, conservação, destruição, sociedade, progresso, igualdade, liberdade, a lei de justiça, amor e caridade. Então, a vontade de Deus para nós está resumida nessas leis aqui. E a gente tem que compreendê-las, e compreender, inclusive, os efeitos da gente estar cumprindo ou deixar de cumpri-las, o que nos acontece. Essa distribuição que Allan Kardec fez, ele consultou os espíritos, só falou, eu estou pensando em tratar desse assunto das leis morais dessa forma, o que vocês acham? Fica bom? Os espíritos concordaram, falaram que era até uma forma parecida com o que Moisés tinha feito e que abrange todas as circunstâncias da nossa vida, que é essencial, quer dizer, então tudo que nós precisamos para viver e saber como agir estão nessas leis. E tudo que, como se diz assim, que nós estamos submetidos, porque essas leis têm força sobre nós. E não adianta a gente fugir, que às vezes elas vão nos alcançar, mais cedo ou mais tarde. Porque a vontade de Deus é soberana. E se Ele quer que a gente haja, mais cedo ou mais tarde nós vamos agir de acordo com a vontade dEle. Nós podemos ficar dando murro em ponta de faca por muito tempo, mas em algum momento o Criador já nos fez de tal forma que em algum momento a gente mesmo vai virar o nosso carro e vai tomar outro caminho. E eles falam, pode adotar essa separação de 10 leis aí, mas eles falam o seguinte, a última é a mais importante, por ser a que faculta ao homem adiantar-se mais na vida espiritual, visto que resume todas as outras. A lei de justiça, amor e caridade, ela está muito ligada no nosso adiantamento na vida espiritual. E ao mesmo tempo ela resume as outras. Isso prova que as leis de Deus, elas atuam na matéria, no nosso dia a dia, no cotidiano e na parte espiritual. Você vê, lei de adoração, lei de destruição, lei de reprodução, lei do trabalho, lei de liberdade, lei de sociedade, o que nós vimos agora. Algumas dessas coisas
são muito ligadas ao nosso dia a dia aqui. Mas a nossa evolução espiritual é a lei de justiça, amor e caridade, que na verdade é o resumo de todas as outras. Segundo os próprios espíritos, não Allan Kardec. Essa é a resposta dos espíritos. E além disso, nós não podemos esquecer que Jesus resumiu os mandamentos, né, em amar a Deus e ao próximo como a ti mesmo. E isso aqui nos coloca, já para a gente pensar assim, nessa frase aqui, Jesus nos indicou 3 entidades para a gente amar: a Deus, a nós mesmos, porque eu só posso amar o próximo como a mim mesmo se eu me amo. Porque a referência para mim amar o próximo é o que eu quero para mim. Ele não disse isso, fazer o outro que gostaria que vos fizessem. Então, o próximo é o terceiro nessa parte, mas nós temos que desenvolver, e Jesus nos deu isso como um mandamento: amar a Deus, a ti mesmo e ao próximo. A lei de adoração, que Allan Kardec já colocou, já está atendendo essa primeira. Adoração, a lei de adoração, é a nossa conexão com Deus. É a hora que eu vou orar, quando eu agradeço a Deus pelo planeta, pelas coisas que me alcançam, pelo perigo que eu fui salvo. Nesse momento eu estou adorando a Deus. Quando eu reconheço que existe um Criador, que Ele determinou regras para me seguir, tudo isso fazem parte do nosso. A gente está cumprindo a lei de adoração. A lei de trabalho é uma lei de trabalho. Vai fazer com que a gente evolua, e evoluindo, trabalhando, e nós vamos nos assemelhar a Deus. Jesus foi confundido com Deus aqui, até por outras religiões. Mas ele foi até lá por causa da vida dele de trabalho. O cumprimento dele da vida de trabalho fez com que ele se aperfeiçoasse. E trabalho não é só o que a gente imagina. Trabalho não é só o sustento para a gente ganhar dinheiro, para sobreviver, para adquirir coisa. Os espíritos responderam que o trabalho é qualquer ocupação útil. Então, se você está com atividade útil, você está trabalhando. E é através dessa nossa atividade útil que nós vamos evoluir. Reprodução, perpetuar a espécie para a evolução. Se nós precisamos de encarnar para evoluir, que o Espiritismo já nos disse isso, nós precisamos nos reproduzir, porque os corpos vão morrendo. Precisa de ter outros corpos, não só para nós, os homens, como para os animais e as plantas, que acabam servindo de alimentos para nós e também estão na sua fase de evolução. O princípio inteligente deles também está evoluindo. E eles precisam de se reproduzir como se reproduzem, e os homens também. Conservação. Quando eu cuido do meu corpo e eu tenho que cuidar dele, porque ele é um instrumento que Deus me deu para viver, passar por essa experiência, para que eu possa trabalhar, para que eu possa me aperfeiçoar, para que eu possa evoluir. Então eu tenho que cuidar desse instrumento. Está dentro da lei de conservação. Quando a gente fica com medo de morrer, quando a gente procura sempre um bem-estar, tudo isso nós estamos agindo de acordo com essa lei de conservação. Os hábitos que a gente adquire, saudáveis, os princípios que a gente vai desenvolvendo de melhores condutas, tudo isso está dentro da lei de conservação. Por outro lado, também tem a lei de destruição. A gente conserva e ao mesmo tempo destrói. A destruição, na verdade, é uma transformação. E ela é material e moral. O homem do campo não ara a terra, ele não vai lá e derruba lá e rasga tudo lá, tira toda aquela vegetação e começa tudo de novo. É um ato de transformação.
Ele está destruindo para começar uma nova coisa. Moralmente, quando a gente deixa velhos conceitos, velhas atitudes e adquire novas, mais saudáveis, eu estou destruindo hábitos antigos e adquirindo hábitos novos. É que o termo matar o homem velho para surgir o homem novo, né? É uma destruição que é aconselhável para todos nós. Matar os nossos defeitos e adquirir novas virtudes. E a conservação e a destruição, elas trabalham equilibradas. Sempre tem uma coisa ou outra. Quando a gente entra em detalhes, é porque não dá, mas o livro dos Espíritos entra em detalhes. Quando você fala em trabalho, ele vai falar sobre trabalho escravo, vai falar sobre repouso, vai falar sobre exploração do patrão, vai falar, na parte de adoração, vai falar qual o tipo de prece que é agradável a Deus, se a gente deve orar sozinho ou não, tudo isso está explicado lá. E não dá para falar aqui. Mas de reprodução, vai explicar. O homem pode interferir na reprodução dos animais? Do próprio homem interferindo para impedir, a gente sabe que é errado. Mas interferir para melhorar a reprodução humana não é errado. Está tudo explicado lá, mostrando todas essas coisas, que não dá para a gente entrar em detalhes aqui. Da mesma forma, destruição, por exemplo, flagelos naturais que acontecem, terremotos, está dentro da lei de destruição. Isso às vezes acontece. E eles podem acontecer por dois motivos. Por ação humana que desandou a natureza de tal forma e sofre as consequências que a lei de destruição faz com que aconteça, ou a própria vontade de Deus, por intermédio de Jesus, no caso, que é o governador da terra, provoca alguns flagelos para fazer com que determinado grupo que sofreu aquele flagelo tenha um impulso de evolução, enquanto está estagnado. Então, até esses flagelos naturais, eles acontecem com a permissão de Deus e para o nosso benefício. A gente pode até não entender momentaneamente. Quando Allan Kardec entra nesses detalhes e pergunta, mas tem pessoas boas que morrem num flagelo desse, morrem num terremoto. Os espíritos responderam, o que é 100 anos para o espírito que tem a eternidade toda? Ele mesmo, depois, quando ele estiver no mundo espiritual, ele vai perceber que aquilo não foi nada, ou que às vezes ele teve uma boa experiência com aquilo que ele passou. Então, a nossa visão da vontade de Deus está muito ampliada com as explicações de Kardec e dos espíritos para cada uma dessas leis. A lei de sociedade, convívio social, faz a evolução do indivíduo. Nós viemos aqui não para ficar sozinhos, nós viemos para interagir. É assim que a gente vai evoluir. Eu vejo defeitos no meu irmão, eu vejo virtudes no meu irmão, eu sofro ações erradas do meu irmão, eu sofro ações boas, eu recebo ações boas do meu irmão e faço isso com outros. E é assim que nós vamos aprendendo e adquirindo, junto com as outras leis, o nosso progresso e ampliando a nossa intelectualidade e a nossa moralidade. Nessa lei aqui, ele trata do casamento, do celibato, trata da questão de divórcio, trata da questão de pessoas que se isolam do mundo para não conviver com ninguém, se isso é certo ou errado. Pode ser certo e pode ser errado. Por exemplo, um eremita que se isola porque ele não quer ter contato com ninguém, porque ele não quer ser aborrecido ou não quer se comprometer, ele é um egoísta, ele está contra a vontade de Deus, que não está cumprindo a lei de sociedade. Mas se um dos nossos irmãos tem que se isolar em benefício da humanidade, porque ele está fazendo um trabalho importante, e esse trabalho dele exige que ele se isole da humanidade, do resto do convívio social, ele não está errado, ele está cumprindo a lei do trabalho, inclusive. E é momentaneamente, ele não vai viver eternamente isolado.
Então, tudo isso é explicado no Livro dos Espíritos e abre a nossa mente para compreender completamente a vontade de Deus para nós. Progresso. Com todas essas leis que a gente vem falando aí, e essa nossa interação entre nós, nós vamos progredindo. Quando a gente busca conservar, quando a gente busca o bem-estar, quando a gente busca métodos de reprodução de animais para matar a fome, de vegetais para matar a fome, do ser humano para resolver a questão de infertilidade, tudo isso faz com que a gente evolua intelectualmente e moralmente. Quase sempre a gente tem primeiro o intelecto, desenvolve o intelecto, para depois desenvolver a moral. E essa aqui, infelizmente, a gente vai deixando a parte do desenvolvimento intelectual um pouquinho para trás. E a gente tem que se preocupar com ele e procurar fazer com que essa asa nossa, Emmanuel dá a ideia que nós vamos ser anjos quando a gente vê as duas asas, do intelecto e da bondade. Nós precisamos desenvolver essa asa aqui. E essa asa ela vai desenvolver quando a gente estiver cumprindo a lei de amor, justiça e caridade. Não são três coisas, não. É uma coisa só, que a gente chama em cada momento de um nome, ou de amor, ou de justiça, ou de caridade. Tem a lei de igualdade, que a gente interpreta erroneamente aqui, querendo que todos sejam tratados igualmente aqui. Não tem como. Lá é bem explicado. A igualdade está, todos nós estamos submetidos às mesmas leis, com a igualdade de consequências e igualdade de obrigações. E fomos criados da mesma forma, partimos todos igualmente da mesma forma, mas o que faz a nossa diferença? Por que nós não somos iguais? Porque cada um de nós resolveu agir diferente. Porque alguns foram criados antes de outros e eles já estão um pouquinho na frente na evolução. Momentaneamente eles estão mais adiantados. Agora, eu gosto de fazer essa comparação. Por exemplo, um pai que tem um filho, quando ele tem 15 anos, ele tem um filho. Então o filho dele é 15 anos mais novo que ele. Quando ele tiver 30, o filho vai ter 15. A diferença é muito grande, um adulto e um adolescente. Mas quando um tiver 100, o outro vai ter 85. Eles não vão estar na mesma panelinha? Não vão ser dois idosos, um de 100 e outro de 85? Então vamos imaginar, Jesus, ele já recebeu a incumbência de cuidar da Terra 4 bilhões e meio de anos atrás, que é a idade da Terra. 4 bilhões e meio de anos atrás, Jesus já era perfeito. Então, vamos imaginar que ele gastou 4 bilhões de anos para chegar no nível de Deus confiar um planeta na mão dele. Então, vamos imaginar que Jesus tinha 9 bilhões, hoje tem 9 bilhões de anos, Jesus. Então, ele está muito longe da gente, né? Vamos dizer que a gente foi criado agora, então Jesus está com 9 bilhões de anos e nós estamos com um ano só. Mas e quando Jesus estiver com 100 bilhões de anos? Nós vamos estar com quantos anos? 99, 91 bilhões. Nós não vamos estar juntos? Nós vamos estar praticamente na mesma panelinha. Então, o que o Espiritismo traz para nós, com as várias existências, com a reencarnação, é compreender essas leis ao longo de todas as nossas existências. Se a gente enxerga só uma existência, fica complicado. Todas essas leis aqui, às vezes, ficam até incompreensíveis. E isso talvez tenha sido o problema das nossas outras irmãs, religiões irmãs cristãs, que não aceitaram a ideia da pluralidade das existências e têm dificuldade de explicar as leis e a vontade do Pai. E aí tem que colocar como mistérios, como vontade do Pai. A vontade do Pai está aqui, está bem clara, está descrito, está explicado. E se for sim? E se for sim? Os Espíritos explicaram tudo. Eu recomendo, é muito bom. Quem começa a ler vai
uma pergunta do Allan Kardec vai chamando a outra e vai chamando a outra, é muito bom. E ao mesmo tempo a gente aprende o que a gente precisa de aprender. Conhecer a vontade do Pai. Essa frase aqui, no céu não há privilégios, mas sim recompensas, isso aí o Divaldo Franco, ele numa das palestras dele, ele perguntava, sempre que ele tinha oportunidade, ele perguntava para os espíritos que ele tinha intimidade, como foi a passagem dele. E ele anotava, ele colecionava esse tipo de informação. E ele teve a oportunidade de perguntar para o Dr. Bezerra de Menezes. E ele explicou que foi rápido, tal, que ele acordou ali e já tinha o pessoal atendendo ele ali. E ele escutou um barulho danado, uma multidão, um barulho de muitas vozes, e levaram ele até a janela do quarto que ele estava, no hospital. E ele abriu a janela, aquela multidão de gente assim, milhares de pessoas ali, milhões, talvez. E o que é isso? Aí ele perguntou, falou, essas são todas as pessoas que você ajudou e os parentes das pessoas que você ajudou, que ficaram sabendo que o seu desencarne era hoje e vieram aqui te homenagear. Aí ele falou assim, eu não mereço isso. E a Celina, que era um anjo de Nossa Senhora que veio até ele, estava explicando isso para ele, usou essas palavras. Bezerra, no céu não há privilégios, há recompensas. Então, quando a gente pega todas as nossas existências, pega que nós sofremos consequências de não cumprir essas leis, a gente entende que nós estamos recebendo as recompensas erradas por ter agido errado. Mas quando a gente age de acordo com as leis de Deus, nós não somos privilegiados. Nós recebemos as recompensas daquilo que eu fiz certo. Por isso que tem muita diferença na Terra. Tem pessoas que levam a vida em paz e outras não têm um minuto de sossego aqui na Terra. É bondade de Deus, maldade de Deus, privilégio de Deus? Não, está tudo esclarecido, tudo explicado. Com as bases do Espiritismo e com o conhecimento verdadeiro das leis morais, que são a vontade do Pai para nós. Outra lei de liberdade, livre-arbítrio. Não existe liberdade absoluta. A gente fala, você tem livre-arbítrio, você pode fazer o que você quiser. É relativo. Não existe liberdade absoluta para ninguém. Inclusive, Allan Kardec perguntou para os espíritos, tem alguma situação que o espírito é completamente livre? O homem é completamente livre? Os espíritos responderam para ele assim, só se ele estiver sozinho no deserto. Porque a partir do momento que tiver uma pessoa lá dele, ele tem que respeitar os direitos dela. Então ele não tem liberdade total. Nós nunca vamos ter. A gente tem liberdade de agir, mas se a gente agir não respeitando os direitos do nosso semelhante, nós estamos contra a vontade de Deus, contra a lei de justiça, de amor e caridade. Inclusive, já entrando nessa lei que é a principal, que ela resume as outras, Allan Kardec perguntou, como que a gente poderia entender a melhor explicação de justiça? Justiça, respeitar o direito alheio. Aí ele pergunta, mas e o direito? Ele falou, existem direitos naturais e existem direitos, vamos dizer assim, contemporâneos, me fugiu a palavra como que são os direitos que o homem cria. Os direitos que o homem cria vem mudando de acordo com a evolução da civilização, da nossa moral, da nossa humanidade. O direito na Idade Média era muito diferente do direito atual, né? Para ter uma ideia, a palavra de um nobre, ele podia estar mentindo escancaradamente e um plebeu trazendo 100 testemunhas que ele estava com a razão, valia a palavra do nobre. Então, isso era um direito da época. Então, se a gente quer entender realmente a justiça de Deus, é a gente respeitar o direito divino de cada um. Direito de existir, direito de se alimentar, o direito de liberdade, uma série de direitos que são
o direito de educação, de evoluir, de ter assistência de saúde, de se alimentar, de sobreviver, de se proteger. Tudo isso são direitos naturais que a gente tem. E esses nós temos que respeitar. Outros não. Por exemplo, a gente ainda traz um resquício da Idade Média, que quem tem diploma universitário tem uma cela especial, não sei ainda se está valendo isso, mas até pouco tempo valia. Quer dizer, então basta uma pessoa ter um diploma, ela não fica na mesma cela que as outras pessoas ficam. Por quê? Porque isso é um direito que veio da época dos nobres. Os nobres ficavam separados. Ele era um criminoso, mas era tratado separado. Esse tipo de direito vai evoluindo com a moral da humanidade. Jesus, no Evangelho segundo o Espiritismo, que é o que trata das leis morais, ele deixou claro. No capítulo Sede Perfeitos, ele nos dizendo como que a gente cumpre essa lei de justiça, amor e caridade. Amai os vossos inimigos, fazei bem os que vos odeiam, e orai pelos que vos perseguem e caluniam. Sede vós outros perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial. A gente tem que buscar a perfeição. Ele está falando para a gente buscar a perfeição. Amar os vossos inimigos não é a gente levar ele para casa, ou levar ele para jantar. É não desejar o mal dele, é retribuir o mal que ele fez para nós com o bem. É deixar para lá o mal que ele nos fez. Esquecer é impossível. É um problema de neurônio. Você não esquece uma coisa que te machucou, é impossível ela fugir da sua lembrança. Agora, o que você tem que fazer? Quando você lembra, aí que você vai ver se você perdoou ou não. Se aquilo te provoca um mal-estar, você ainda precisa de trabalhar isso. A partir do momento que você lembra, trata com naturalidade, você está perdoando essa pessoa. E é uma forma de amar. A gente vai ver que Jesus define, os Espíritos definem o que Jesus entende como caridade no nível de evolução que nós temos. Não quer dizer que a gente tem que pegar esse cara que a gente já perdoou e colocar ele do nosso lado. Se a gente sabe que ele tem uma tendência errada, eu sei, ele já até me prejudicou com aquilo, eu não vou querer ficar cegamente e trazer ele para ele fazer a mesma coisa de novo. Isso não é perdoar, isso também não você está querendo vingar, você está simplesmente se prevenindo, precavendo. Você não pode retribuir o mal com o mal, é isso. Esse é o amar os vossos inimigos. Allan Kardec perguntou para os espíritos, o que é caridade segundo o entendimento de Jesus? É o famoso BIP, benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Você lembra que eu falei que justiça, amor e caridade para mim é uma coisa só? É a mesma coisa com nomes diferentes, de acordo com a situação? Eu acho que vocês vão concordar com isso aqui. Benevolência pode ser um ato de amor, a indulgência pode ser um ato de justiça, o perdão pode ser um ato de caridade. Mas a benevolência também pode ser caridade. A indulgência também é um amor. O perdão, justiça. Benevolência pode ser um ato de justiça. Indulgência de caridade. E o perdão um ato de amor. Então vocês veem que cabe qualquer uma dessas coisas cabe na outra, porque na verdade é uma coisa só, são facetas da mesma coisa, que é o amor. O amor, quando eu respeito o meu próximo, respeito o direito dele, eu estou amando, eu estou agindo com justiça. Quando eu compreendo a imperfeição dele, eu estou tendo indulgência. E isso pode ser um ato de justiça, pode ser um ato de amor, pode ser um ato de caridade. Da mesma forma o perdão. E o perdão e a indulgência vai quase junto, né? Você perdoa, é porque ele realmente ainda não entende como eu entendo as coisas.
ele passou por uma situação, como será que eu agiria se eu estivesse passando pela mesma situação dele? Isso confunde, gente, como caridade, como amor e como justiça. Então, na verdade, é uma coisa só. Conforme a nossa atitude, a gente pode falar, isso foi um ato caridoso, foi um ato de amor, foi um ato de justiça. Mas é uma coisa só. Tanto é que não é uma lei de amor, uma lei de justiça e uma lei de caridade. É lei de amor, justiça e caridade. É uma coisa só, com 3 nomes diferentes. E isso é tudo, abrange todas as outras, em todos os aspectos. Todos os aspectos das outras estão dentro dessas três facetas dessa lei, que é a única lei de Deus. Para mim é a lei de amor. O resto tudo são interpretações, são visões que a gente tem de uma única lei de Deus, que é a lei de amor. Nesse capítulo também das leis morais, no capítulo 12, trata da perfeição moral. Aqui também tem algumas coisas, não vai dar para a gente entrar em detalhes em cada uma daquelas leis. Eu já falei um pouquinho, já imaginando, mas tomara que eu tenha despertado o interesse de vocês e ir lá e pegar cada uma dessas leis e ver. Por exemplo, os direitos da mulher. Está lá na lei de igualdade. Vocês já procuraram saber o que os Espíritos dizem se o homem e a mulher é igual perante Deus? Se eles têm os mesmos direitos? Está lá a pergunta, está lá a resposta. Se o casamento é indissolúvel, é uma lei de Deus ou dos homens? O duelo é uma lei de Deus ou dos homens? Quem duela está cometendo assassinato ou suicídio? Ou os dois? Está tudo explicado lá. Por exemplo, um egoísta, duas pessoas ricas, uma já nasceu rico e o outro era pobre e ficou rico. Os dois são um pão duro até não poder mais. Não dá nada para ninguém. Qual que deles é mais, está infringindo mais a lei de Deus? Qual daqueles que está sendo menos, assim, cumpridor da lei de Deus? Está lá explicado. Não dá para a gente entrar nesses detalhes aqui, mas tem, se vocês, qualquer pergunta, eu desafio vocês. Façam uma pergunta, uma dúvida sobre a vontade de Deus e procure no Livro dos Espíritos, nessa parte, as leis morais, para ver se vocês não acham a resposta. Pode não achar a pergunta igualzinho você está fazendo, mas o assunto vai estar lá, com a explicação vai estar lá. E se você cumpre as leis de Deus, você vai desenvolver a perfeição moral. Você vai lutar contra os seus vícios e vai adquirir virtudes, as paixões. Esse é o resumo desse capítulo da perfeição moral. Ele trata das virtudes e dos vícios, das paixões, do egoísmo, caracteres do homem de bem, conhecimento de si mesmo. Nós vimos lá, conhece-te a ti mesmo, né? Que os espíritos responderam. O sinal de imperfeição nosso. Toda vez que a gente age com interesse pessoal, é sinal de imperfeição. Jesus falou, não se pode servir a Deus e a Mamon. Muita gente acha que Mamon é o Deus do dinheiro. Também, mas ele é Deus do interesse pessoal. Então Jesus está dizendo, toda vez que eu puser o meu interesse acima do interesse de Deus, eu não estou agindo de acordo com a vontade de Deus. Primeiro que eu estou pondo o meu interesse acima do de Deus. Então Jesus já está alertando, não faça isso. Não põe o seu interesse acima do de Deus. E para mim pôr o interesse de Deus, eu tenho que conhecer as leis morais. Vale a pena a gente investir um tempo da nossa vida, em vez de assistir uma novela, em vez de ver um telejornal desse, só tem tranqueira hoje em dia, só coisa ruim. Vamos lá dar uma olhadinha no Livro dos Espíritos, pega um assunto lá que interessa lá, um assunto que está tendo uma dúvida, faz uma leitura de uma ou duas perguntas lá e veja a resposta. E pense naquilo durante a semana. Na outra semana pega mais um e faça isso. Também Allan Kardec perguntou, qual que é a maior virtude mais meritória? Os espíritos falaram, todas as virtudes são importantes. Todas. Não tem uma maior que a outra.
Mas a mais meritória é a caridade desinteressada. Então, quando você tem o interesse pessoal, é um sinal de perfeição. Quanto mais perfeito você está, mais desinteresse você tem na caridade. E aí tem muita gente que entende, que aí eu sempre combati isso, é que o pessoal fala, por exemplo, eu quero fazer o bem. Por quê? Eu quero agradar a Deus. Então eu tenho interesse? Tem. Por enquanto eu ainda tenho. Essa já é uma situação desinteressada? Não é, mas é o caminho. É melhor você fazer assim do que não fazer. Então, a gente começa fazendo por interesse mesmo. No final, isso vira como a gente respirar, é automático. A gente passa a fazer o bem porque faz parte da gente, mas não é errado. Um dia nós já vamos estar com essa caridade desinteressada. Mas enquanto a gente não tiver, vamos fazer, mesmo com o interesse que a gente tem, que eu não considero um interesse errado. Eu querer agradar a Deus de uma forma certa, agradar a Deus, cumprir a sua vontade, e eu espero uma recompensa por isso, tá certo. Lá na frente eu já não vou precisar mais disso. Mas se eu ajo assim hoje, não está errado. Vamos agir. Vamos fazer com interesse. Interesse decente, né? Bons interesses, porque Deus sabe o que a gente pensa, quais são os nossos interesses. E aqui vem perguntas lá que ele faz. Ó. Pessoas desinteressadas que gastam seus haveres sem utilidade real têm méritos? Aí ele vai mostrar que se você... O mérito está só nos interesses. Ele é uma pessoa desapegada, mas ele não fez o bem que ele poderia fazer. É reprovar fazer o bem esperando ser recompensado após a morte? Foi o que eu acabei de explicar aqui. Não é o ideal. Os espíritos dizem, não é o ideal você fazer o bem esperando recompensa. Mas é um caminho. É melhor fazer assim do que não fazer. É reprovável lutar contra os defeitos esperando estar melhor após a morte? Aqui não tem egoísmo nenhum, porque você pode até dizer que é um certo egoísmo. Eu estou fazendo uma coisa porque eu tenho interesse. Agora, eu lutar contra os meus defeitos, aí não tem erro nenhum. Eu estou querendo ser melhor. Aí não tem nenhuma reprovação. De que adianta a gente adquirir conhecimento científico das leis aqui da Terra, de biologia, de física, de química, se a nossa vida é vida espiritual? Os espíritos respondem. A perfeição envolve todo o conhecimento das leis de Deus. E elas envolvem a parte da matéria e do espírito. Então nós precisamos desenvolver essas duas coisas. Eu tenho um exemplo que tem muita gente que acha que a gente não deve, não tem que importar com o desenvolvimento intelectual aqui na Terra. Então, uma vez veio essa ideia para mim, eu gosto de usar ela sempre. Vamos imaginar que nós estamos num avião, está lá o Chico Xavier e está lá um assassino, tá até com camisa de força, tão assim perigoso que ele é. E a gente está nesse avião também. E aí o piloto morre. A aeromoça sai lá fora e fala assim, gente, ó, o piloto morreu, daqui a pouco o avião vai cair e eu preciso de alguém que sabe pilotar esse avião. Senão eu vou morrer todo mundo. Aí o Chico Xavier fala assim, olha, eu não sei pilotar não, mas se vocês quiserem eu posso arriscar lá, ver o que eu faço. E aí aquele assassino que está lá amarrado fala assim, olha, eu sou piloto, eu sei como descer essa nave aqui e ninguém vai morrer. E eu não quero morrer, vocês podem confiar que eu vou descer a nave tranquilo. Quem que vocês votariam para pilotar o avião? Vocês viram o assassino, quer dizer, era um conhecimento que o Chico Xavier não tinha, apesar de ele ter toda a bondade do mundo. Então, é importante os conhecimentos que a gente adquire. Não podemos desprezar. Nós não podemos dar mais valor a eles do que as nossas evoluções espirituais. E a gente tem que dar o mesmo valor para as duas. E, na verdade, nós estamos atrasados. A gente desenvolve muito conhecimento intelectual e larga o espiritual para trás. Vamos correr atrás desse aqui, ó. Bom, gente, tinha mais coisa para falar, quase que dava para falar mais uma hora aqui, mas mesmo assim seria só um resuminho do resuminho das leis morais.
que eu torno a recomendar, vamos lá buscar. O desafio que eu fiz está aí. Elabore uma pergunta mental de algum problema da humanidade e vá lá nas leis morais para ver se não tem uma resposta. Vocês vão achar as respostas lá. E se a gente quer cumprir com o nosso compromisso com Deus, seja feita a vossa vontade, vamos aprofundar no conhecimento delas. Essa é a vontade de Deus. Que Jesus fique conosco sempre, nos ajude cada vez mais a compreender as leis do Pai, que Ele veio nos ensinar e oferecer o Consolador com mais explicação ainda. Eu faço a prece? Eu. Senhor e Mestre Jesus, nós agradecemos por essa oportunidade que o Senhor nos concedeu. Agradecemos aos nossos irmãos espirituais que vieram em Teu nome nos auxiliar, nos envolver com o Seu amor, com as vibrações amorosas que nos reequilibram o corpo físico e espiritual, nos ampliam o entendimento e nos doam as suas energias de forma que a gente tire dentro de nós a força necessária para fazermos a nossa reforma íntima. Por todo esse amor que esses irmãos nos dedicam, Senhor, nós pedimos que o Senhor os abençoe. Abençoe os nossos lares, abençoe os lares dos nossos vizinhos, dos nossos familiares, abençoe os nossos irmãos necessitados na nossa cidade, no nosso país, no nosso planeta. Que nós possamos formar uma corrente de vibrações positivas que alcance todos os irmãos necessitados, aumentando-lhes a esperança, a confiança no futuro, que não estão abandonados e sozinhos. E também, Senhor, que essas vibrações alcancem os dirigentes do nosso planeta, todos os nossos irmãos com poder de mando que influenciam os destinos de todos nós, da população da Terra, que esses irmãos possam ser envolvidos pelo seu poderosíssimo amor e assim possam refluir das suas ações indignas, egoísticas, que eles possam receber o nosso amor como um contrapeso à grande influência negativa que eles recebem e assim eles possam decidir ou mudar os seus comportamentos. Nos dê, Senhor, sempre que a gente lembre que a maior contribuição para a evolução do nosso planeta é a nossa própria transformação. Nos ajude a sempre lembrar disso, nos ajude a estarmos atentos para evitarmos fazer o mal e nos inspire a corrigirmos todos os erros que cometemos com a maior brevidade possível. Mais uma vez agradecemos essa oportunidade e todas as que o Senhor nos concedeu na nossa vida, em todas as nossas outras existências. E assim pedimos a permissão para encerrar essa primeira parte dessa reunião de hoje. Que assim seja. Obrigado, meu Pai.